Beleza, meu amigo, minha amiga do nosso curso Damásio. Se você clicou nesse videozinho é porque você passou pela tua cabeça aí a possibilidade de escolher a segunda fase de direito tributário. E a segunda fase de direito tributário, ela é uma segunda fase diferenciada porque enquanto a gente tem aí uma preparação, né, na primeira fase, que é uma preparação tranquila, eu busco uma preparação tanto quanto espartana na segunda fase. Eu sou chato na segunda fase, eu como coordenador de direito tributário da segunda fase, realmente pego pesado na preparação, mas é para o seu bem, para que você, então, faça uma excelente prova. E algumas pessoas chegam a fazer alguns questionamentos do tipo, poxa, mas eu nunca fiz peça, o que é? Então, assim, o que eu te aconselho? Eu vou responder algumas dúvidas que são as mais frequentes dos colegas, e a partir daí a gente vai conversar a respeito, tá bom? Então lá no quadro para você. Veja, o pessoal pergunta, quais são as peças que podem cair na segunda fase de tributário? Bom, tributário você tem tanto a parte das iniciais, quanto você tem a parte que envolve, por óbvio, os recursos. Das iniciais, nós temos 7 peças. E os recursos são aqueles previstos no artigo 994 do Código de Processo Civil. Então, dessas 7 peças, o que a gente tem? E aí eu vou te mostrar uma coisa mais legal, como é que você identifica as peças. Olha, então, como é que você faz a identificação da peça? Então, das iniciais, como é que você identifica? Olha como é uma coisa simples, para que você possa compreender perfeitamente. Imagine o seguinte, todos vocês sabem o que é uma notificação. Todos sabem. Essa notificação, ela vem com o nome técnico de lançamento, certo? E aí você vai fazer, então, uma pergunta. Poxa, teve lançamento? Foi notificado? Se a resposta for não, não foi notificado. Só é possível falar no cabimento de 2 peças. Ou numa ação declaratória, ou num mandado de segurança. Agora, se a resposta for olha, realmente, ele foi notificado, sim. Você faz uma segunda pergunta. Houve alguma execução fiscal? Se a resposta for não, não teve execução fiscal, você só pode defender seu cliente através ou de uma ação anulatória ou de um mandado de segurança, sabendo que esse mandado de segurança tem um prazo de 120 dias. Agora, se a pergunta for, se a resposta for, olha, realmente tem execução fiscal, sim, você vai somente defender os interesses do seu cliente ou através de embargos ou através de exceção de pré-executividade. Agora, se tiver alguma espécie de pagamento indevido, nós temos aí a possibilidade de requerer uma repetição. Nos casos que envolvem recusa no recebimento, nos casos que envolvem dúvida, nos casos em que se envolve bitributação, você então ingressa com uma consignação. Então veja que você tem como peças uma ação declaratória,
você tem mandado de segurança, você tem uma repetição de indébito, você tem uma consignação em pagamento, você tem uma ação anulatória, você tem embargos e você tem exceção de pré-executividade. Essas são as medidas, as peças em matéria tributária. Essas são as peças iniciais em matéria tributária. E, queridos, recurso, todos vocês já analisaram. Então, recurso, você sabe o que é. Então, outra pergunta que é comum. É necessário ter prática para escolher tributário? Ah, eu não tenho prática nenhuma. Resposta: não. É preciso ter o quê? Vontade de aprender e é preciso ter vontade de estudar. Eu tenho que ter vontade de aprender, eu tenho que ter vontade de estudar. Agora, observe que segunda fase da OAB, meu filho, é como tirar carteira de motorista. Você só vai dirigir daquele jeito, meu filho, no dia da prova. A prova ela é única. E para você ter uma noção, veja, outras perguntas. Se as provas são difíceis, veja, difíceis em relação ao quê? Porque se você for observar, a identificação da peça, ela simplesmente merece a devida atenção, mas ela não é complexa. Você viu, inicial não é complexo, recurso também não, mas precisa de atenção, porque tem pessoa que erra. E nesse aspecto, a parte que envolve o direito material, a grande gama das respostas estará na Constituição Federal, no Código Tributário Nacional, em eventuais leis extravagantes, que são as mais importantes, e você tem as súmulas. Então, tudo isso você vê. E tudo que você precisar vai estar na codificação. Você não vai ter aquele desespero de causa de olhar, meu Deus, o que eu tenho que caçar? Se você estruturar de forma correta, tudo que você precisa, você vai ter essa situação. Beleza? Tranquilos? E veja só, o que nós tivemos aí nos últimos exames. Veja, essa última prova, o último exame agora, nós tivemos o recurso de apelação. Então, isso com base no artigo 1009 e seguintes do CPC. Então, sentença, era uma questão de uma sentença que foi julgada numa ação, então era o recurso de apelação. Então, veja, queridos, não tem nada de dificuldade se você olhar os recursos, eles são os recursos que são comuns, aqueles que estão previstos, as peças também, nada que seja dificultoso. E eu me coloco aí à disposição de vocês, notadamente, seja pelo Instagram, para que você possa aí tirar suas dúvidas, lá no @Prof. Caio Bartini, e também pelo Twitter. Pelo Twitter, você vai colocar lá, @Caio Bartini, para que você possa, então, tirar todas as suas dúvidas, tá bom? Então, eu desejo que você faça aí uma excelente escolha de segunda fase. Temos segundas fases aqui de todas as áreas, e eu sempre vou me colocar à disposição para poder ajudá-los naquilo que for possível. Beleza? Obrigado pela tua atenção, prezado. Dúvidas eu vou responder você. Fique com Deus. Nos vemos aí na segunda fase.